As portas do salão se abriram no momento em que Benício brindava com a amante diante dos maiores investidores da Alemanha. Ele havia deixado a esposa no Brasil, convencido de que Madalena continuava sendo aquela mulher apagada que esperaria por ele em silêncio. Mas foi ela quem entrou, com um deslumbrante vestido dourado, o cabelo preso em um penteado elegante e uma presença tão forte que as conversas morreram no mesmo instante. Benício ficou imóvel, incapaz de acreditar que aquela mulher era a esposa que ele vinha desprezando havia meses. Mas ela não atravessou um oceano apenas para surpreender o marido. Naquela noite, quando o negócio mais importante da vida de Benício começou a desmoronar, ele descobriu que a única pessoa capaz de salvá-lo era justamente a mulher que ele havia traído. Conte pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? É uma alegria saber até onde nossas histórias chegam. A mansão dos Vilarin Sardenberg ficava no coração do Jardim Europa, em São Paulo. Era uma construção antiga, com jardins enormes, uma biblioteca que ocupava um andar inteiro e corredores tão largos que os passos de qualquer pessoa sumiam antes de chegar ao outro lado. Ali dentro, tudo parecia perfeito. As paredes, os quadros, os móveis, os arranjos de flores trocados 2 vezes por semana. Tudo no lugar, tudo impecável, menos o casamento. Madalena Vilarin Sardenberg tinha 32 anos e um currículo que poucos executivos conseguiriam igualar. Formada em Relações Internacionais, com MBA em Finanças Internacionais. Falava 6 idiomas com fluência. Antes de casar, sonhava trabalhar com negociações entre países. Queria sentar em mesas de reunião no exterior e representar o Brasil. Tinha talento para isso, tinha preparo. Mas Benício pediu que ela parasse. Você não precisa trabalhar, Madalena. Eu cuido de tudo. Quero você aqui, comigo, construindo a nossa vida juntos. Ela aceitou, não por fraqueza, por amor. Passou a dedicar seus dias a projetos sociais. Visitava hospitais infantis, organizava eventos beneficentes, ajudava museus e escolas em bairros carentes. Encontrou propósito nisso. Mas lá no fundo, naquele lugar onde a gente guarda os sonhos que não realizou, algo doía baixinho. Todo dia. E Benício? Benício era a imagem do sucesso. Bonito, elegante, herdeiro de 3ª geração de um dos maiores bancos do país. Um homem que cresceu sabendo o peso da própria voz. Nas reuniões na Faria Lima, bastava um gesto dele para alinhar uma diretoria inteira. Mas em casa, a autoridade dele tinha virado outra coisa. Virou um veneno lento. Ele não gritava. Nunca precisou erguer a voz. Fazia algo muito pior. Desmontava a Madalena aos poucos, com aquele tom calmo e superior de quem acha que está apenas sendo honesto. Numa manhã de terça-feira, ele checava as cotações do tablet enquanto tomava um café. Sem sequer olhar nos olhos dela, soltou. Madalena, você devia arrumar uma ocupação de verdade. Alguma coisa que exija mais do seu cérebro. Ela parou a xícara a caminho da boca, sentindo o ar fugir do peito. Ocupação, Benício? Eu passei a semana inteira organizando a captação de recursos para a reforma da ala infantil do hospital. Conseguimos quase 1 milhão em doações. Benício soltou um suspiro cansado, abaixando o tablet sem nenhuma paciência. Projetos sociais, Madalena. Isso é caridade. É muito nobre, claro, mas é passatempo de madame. O sangue de Madalena gelou. A voz dela saiu baixa, presa na garganta. Eu larguei a minha carreira no mercado internacional porque você pediu. Você disse que queria uma parceira ao seu lado, construindo a nossa vida juntos. Benício deu um sorrisinho torto, balançando a cabeça como se ela estivesse sendo dramática. E eu sou muito grato por isso, meu amor. Só que quando a gente se casou, você lia 3 jornais por dia, debatia economia, tinha sangue nas veias. Você perdeu o brilho. Parece uma dona de casa elegante. Ele se levantou, deu um beijo rápido no topo da cabeça dela, um beijo frio, mecânico, e caminhou para a garagem.
Cada frase dessas ficava grudada no peito dela por dias. Ela tentava mudar, trocava o cabelo, comprava roupas novas, organizava jantares especiais. Nada era suficiente. Benício sempre encontrava algo para criticar. E o pior é que ela continuava amando aquele homem. Amava a lembrança do rapaz que a pediu em casamento debaixo de chuva, em Lisboa, 6 anos antes. Amava o homem que prometeu que seriam parceiros para sempre. Só que esse homem já não existia mais. Enquanto Madalena tentava salvar um casamento que só ela ainda segurava, uma outra mulher entrava silenciosamente na vida de Benício. O nome dela era Pamela Medeiros, 29 anos, estagiária executiva no escritório internacional do banco. Bonita de um jeito que chamava a atenção em qualquer sala. Cabelos longos, sorriso fácil, roupas sempre chamativas demais para o ambiente corporativo. Pamela não era ingênua. Sabia exatamente o que queria. Desde o primeiro dia no banco, identificou Benício como alvo. Observou seus hábitos, seus horários, suas fraquezas. Descobriu rápido que ele adorava ser admirado. Então passou a admirá-lo com uma dedicação quase profissional. Senhor Sardenberg, a forma como você desmontou o argumento do conselho hoje foi uma aula. Ninguém ali tem a sua visão de mercado. Pode me chamar de Benício, Pamela. Combinado, Benício. Fica até mais fácil para a gente trabalhar. Ele sorria. Toda vez. Os almoços ficaram mais longos. As mensagens mais frequentes, as viagens de trabalho passaram a ter companhia. Pamela sempre sentada ao lado dele no avião, sempre no mesmo hotel, sempre disponível para dizer exatamente aquilo que o ego dele precisava ouvir. Benício sabia o que estava fazendo. Não era um homem confuso, era um homem que escolheu trair. Olhava para Madalena todas as manhãs na mesa do café, via a mulher que largou tudo por ele e, mesmo assim, pegava o telefone e mandava mensagem para outra. Numa noite de terça-feira, Madalena estava na biblioteca da mansão, sozinha. Segurava um livro, mas não lia. Olhava pela janela o jardim iluminado e pensava em tudo que tinha aberto mão. O telefone de Benício vibrou em cima da mesa de centro. Ele tinha esquecido ali antes de subir para o banho. Madalena olhou para o aparelho. Não queria ver. Mas algo dentro dela já sabia. A tela acendeu com uma mensagem de Pamela, apenas 4 palavras. Estou com saudade. Volta. Madalena leu, releu. Colocou o telefone de volta exatamente onde estava. Não chorou. Não gritou. Não quebrou nada. Apenas ficou ali, parada, sentindo o chão sumir debaixo dos pés, enquanto o chuveiro do andar de cima continuava ligado, como se nada estivesse acontecendo. Nos dias seguintes, Madalena não disse uma palavra sobre a mensagem. Acordava no mesmo horário, tomava café na mesma mesa, perguntava sobre o dia de Benício com a mesma voz calma de sempre. Qualquer pessoa de fora diria que nada havia mudado naquela casa, mas tudo tinha mudado. Ela começou a prestar atenção nos detalhes, nos horários em que Benício saía, nas desculpas que dava para chegar tarde, nas reuniões que não existiam no calendário corporativo que ela ainda acessava como esposa do presidente do banco, nos perfumes que ele não usava, mas que chegavam nas camisas antes de irem para a lavanderia. Uma noite, enquanto ele dormia, Madalena entrou no escritório da mansão. Abriu a gaveta onde Benício guardava recibos e documentos pessoais. Encontrou notas fiscais de restaurantes caros em dias que ele disse ter jantado com clientes. Reservas de hotel em cidades onde o banco não tinha filial. Um recibo de uma joalheria com a descrição de um colar que ela jamais recebeu. Cada papel era uma confirmação. Cada nota, uma verdade que ele escondia com sorrisos e promessas vazias. Madalena organizou tudo, fotografou cada documento, guardou cópias em um lugar seguro. Fez isso com as mãos firmes, sem tremer, sem chorar. Aquela não era mais a mulher que lia mensagens no telefone alheio com o coração apertado.
Era uma mulher que estava se preparando. Na semana seguinte, procurou a doutora Helena Ferraz Monteiro. O escritório ficava perto da Avenida Paulista, no 12º andar de um edifício comercial elegante. Janelas grandes, estantes cheias de livros jurídicos, uma mesa de madeira escura onde centenas de casamentos tinham sido discutidos e encerrados. A doutora Helena tinha 53 anos e uma reputação que atravessava o Estado. Especialista em direito de família, era conhecida por proteger suas clientes com inteligência e discrição. Jamais incentivava guerra. Sempre buscava a melhor saída possível. Madalena, seja bem-vinda. Me conte o que a trouxe aqui. Madalena sentou-se, apertou as mãos e respirou fundo. Meu marido está me traindo. Tenho provas, mas não quero fazer nada agora. Quero apenas saber quais são os meus direitos e estar preparada caso um dia eu decida sair. A doutora Helena observou aquela mulher por alguns segundos. Viu nos olhos dela uma dor controlada, uma tristeza que não pedia piedade, apenas direção. Você fez o certo em me procurar antes de tomar qualquer atitude no calor do momento. Vamos organizar todas as provas e mapear o cenário. Madalena entregou as fotos, os documentos, as capturas de tela. A doutora Helena examinou cada item sem pressa. Ao final, olhou para Madalena com respeito. Você tem um caso sólido. Quando estiver pronta, saberemos exatamente como agir. Obrigada, doutora. Só preciso de tempo. Você só vai dar o próximo passo quando se sentir 100% segura. E eu estarei aqui. Madalena saiu daquele escritório sentindo algo que não sentia havia meses. A sensação de que pela primeira vez em muito tempo as decisões voltavam a ser dela. Mas o caminho ainda era longo, porque amar alguém e saber que esse alguém a traía todos os dias era um tipo de sofrimento que nenhuma preparação jurídica conseguia resolver. E Madalena sabia que precisava de ajuda para lidar com o que sentia por dentro. Foi então que começou a terapia. A psicóloga se chamava Renata, 40 e poucos anos, voz tranquila, consultório simples perto do Parque Ibirapuera. Nada de luxo, apenas um sofá confortável, uma poltrona e uma caixa de lenços de papel que Madalena usou inteira na primeira sessão. Eu ainda amo ele, Renata. É isso que mais dói. Eu sei de tudo, tenho as provas, sei que ele escolhe me trair todo dia. E mesmo assim, quando ele chega em casa e me dá um beijo na testa antes de dormir, meu coração ainda dispara. Como é possível amar alguém que faz isso com você? Renata ouviu em silêncio. Depois perguntou com cuidado. Madalena, eu preciso que você pense com calma antes de responder. Você ainda ama o seu marido ou ama a lembrança de quem ele foi? Madalena abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ficou ali, parada, com os olhos cheios de lágrimas e uma pergunta que nunca ninguém tinha feito antes girando dentro da cabeça dela. E foi exatamente essa pergunta que começou a mudar tudo. O avião decolou de Guarulhos às 11 da noite de uma sexta-feira, primeira classe. 2 poltronas lado a lado, separadas do restante dos passageiros por uma cortina escura. De um lado, Benício Vilarim Sardenberg, terno azul marinho, relógio suíço no pulso, pasta de couro com os documentos da maior negociação da história do banco. Do outro lado, Pamela Medeiros, vestido justo, perfume forte, sorriso de quem acreditava que aquela viagem mudaria sua vida para sempre. O Banco Vilarim estava negociando uma parceria bilionária com o Grupo Reinhardt, o maior conglomerado financeiro da Alemanha. Era o tipo de acordo que levava meses de preparação, dezenas de reuniões e a aprovação de executivos que não aceitavam erros. Klaus Reinhardt, presidente do grupo, era conhecido por sua exigência. Formal, culto, fluente em 5 idiomas, ele não tolerava amadorismo. Benício sabia que tudo precisava ser perfeito, mas mesmo assim levou Pamela. Você vai como minha secretária executiva, disse ele enquanto o avião cruzava o Atlântico. É importante que ninguém saiba de nada, entendeu?
Pamela concordou, mas por dentro sentiu o peso daquela frase. Secretária executiva. Depois de meses ao lado dele, depois de todas as promessas sussurradas em quartos de hotel, ela ainda era apenas um segredo. Benício, quando você vai contar para as pessoas sobre nós? Ele suspirou, sem tirar os olhos do notebook. Não é hora, Pamela. Estamos no meio de uma negociação internacional. Foco. Ela ficou em silêncio. Engoliu a frustração com um gole de champanhe e olhou pela janela do avião. Lá embaixo, o oceano escuro parecia não ter fim. Chegaram a Berlim no sábado à tarde. O hotel Adlon Kempinski, o mais tradicional da cidade, os recebeu com a formalidade alemã de sempre. Benício ficou na suíte presidencial. Pamela em um quarto 3 andares abaixo, registrada como funcionária do banco. No domingo, houve um almoço informal com parte da equipe do grupo Reinhardt. Executivos sérios, cabelos grisalhos, ternos impecáveis. Falavam alemão entre si e mudavam para inglês quando se dirigiam aos brasileiros. A conversa girava em torno de mercados, regulamentações e expectativas para o acordo. Em determinado momento, um dos executivos alemães se virou para Benício. Senhor Sardenberg, sua esposa não veio? Soubemos que ela é uma mulher muito culta. Fala alemão, não é verdade? Benício sentiu o rosto esquentar. Forçou um sorriso. Madalena preferiu ficar no Brasil. Está envolvida com projetos sociais. Ela manda lembranças. O executivo concordou educadamente, mas algo no olhar dele dizia que a ausência de Madalena não tinha passado despercebida. Pamela, sentada 2 cadeiras adiante, ouviu tudo e sorriu por dentro. A esposa estava longe. O caminho estava livre. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, Pamela olhou pela janela o portão de Brandemburgo, iluminado. Berlim era linda, fria, imponente, cheia de história. Ela imaginou como seria morar ali. Como seria ser apresentada como a senhora Sardenberg. Como seria usar aquele sobrenome, frequentar aqueles eventos, sentar naquelas mesas ao lado de Benício sem precisar se esconder. Já escolhia mentalmente o apartamento, o bairro, as roupas que usaria, a vida que teria. Mas a vida tem um jeito muito particular de destruir os planos de quem constrói castelos em cima de mentiras. Porque enquanto Pamela sonhava acordada naquele quarto de hotel em Berlim, a 8.000 quilômetros dali, Madalena Vilarin Sardenberg estava sentada na sala da mansão do Jardim Europa com o computador aberto, lendo cada detalhe da negociação com o grupo Reinhardt. Ela conhecia os números, conhecia os nomes, conhecia as cláusulas e já tinha uma passagem para Berlim. 2 primeiras classes. Embarque na segunda-feira. Chegada na terça de manhã, ninguém sabia, nem Benício, nem Pamela, nem os executivos alemães. Madalena fechou o computador, apagou a luz e dormiu com uma calma que não sentia havia meses. Berlim amanheceu cinza naquela terça-feira. O céu pesado cobria a cidade como um cobertor frio e as ruas ao redor do Hotel Adlon Kempinski já estavam movimentadas desde cedo. Carros escuros paravam na entrada, homens de terno desciam com pastas, seguranças conferiam credenciais. Era o dia do jantar oficial entre o Banco Vilarin e o grupo Reinhardt. Tudo precisava funcionar perfeitamente. Benício acordou cedo. Tomou café sozinho na suíte presidencial, revisou as apresentações no notebook e ligou para São Paulo para confirmar detalhes com a equipe jurídica. Estava tenso. O acordo era grande demais para qualquer erro. Pamela apareceu no lobby às 10 da manhã. Vestido vermelho, salto alto, cabelo solto. Parecia mais preparada para uma festa do que para uma reunião de negócios. Benício olhou para ela e sentiu um desconforto que preferiu ignorar. Você está pronta para hoje à noite? Mais do que pronta, ela respondeu com um sorriso largo. Lembra do que combinamos, certo? Você fica discreta, não fala sobre a negociação, não interrompe ninguém, só acompanha. Eu sei, Benício, relaxa.
Ele não relaxou. Algo dentro dele dizia que aquela noite não seria simples, mas ele não imaginava o quanto. O jantar começou às 8 da noite no salão principal do Hotel Adlon. Lustres enormes, mesas longas cobertas com toalhas brancas, taças de cristal, garçons circulando em silêncio. Klaus Reinhardt estava na cabeceira, acompanhado de 6 executivos do grupo alemão. Benício sentou-se do lado oposto, com sua equipe de 3 assessores e Pamela logo atrás, tentando parecer importante. As conversas começaram em inglês. Números, projeções, prazos, tudo dentro do esperado. Klaus Reinhardt fazia perguntas diretas e esperava respostas igualmente diretas. Benício respondia bem. Era um bom negociador. Sabia se portar em ambientes assim. Mas faltava algo, uma conexão que ia além dos números. Os alemães eram formais, mas valorizavam relações pessoais construídas com respeito e inteligência. E Benício, por mais competente que fosse, não conseguia criar essa conexão sozinho. Foi então que as portas do salão se abriram. Ninguém esperava mais nenhum convidado. Os lugares estavam ocupados, as apresentações já tinham sido feitas, mas quando aquela mulher entrou, todas as conversas diminuíram. Madalena Vilarin Sardenberg caminhou pelo salão com uma postura que não precisava de explicação. Vestia um elegante vestido dourado com bordados discretos, joias simples que brilhavam sob a luz dos lustres. O cabelo preso, maquiagem leve, olhar firme. Não era a beleza que chamava a atenção, era a presença. Ela se aproximou da mesa principal e cumprimentou Klaus Reinhardt em alemão perfeito. Senhor Reinhardt, peço desculpas pelo atraso. Sou Madalena Vilarin Sardenberg. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Klaus levantou-se da cadeira, surpreso e visivelmente impressionado. Senhora Sardenberg, que alegria! Não sabíamos que a senhora viria. Foi uma decisão de última hora. Acompanho esta negociação há meses e não poderia deixar de estar presente. Eles trocaram mais algumas frases em alemão. Fluente, natural, como se Madalena tivesse nascido ali. Os executivos alemães se olharam com aprovação. Os assessores brasileiros ficaram parados sem entender direito o que estava acontecendo. Benício sentiu o corpo inteiro gelar. Ele a olhava sem conseguir reagir. A mulher que ele havia deixado em São Paulo, a mulher que ele dizia ter perdido o brilho, estava ali, diante dos investidores mais importantes da sua carreira, falando o idioma deles com uma naturalidade que ele jamais conseguiria ter. Pamela, sentada atrás dele, sentiu algo que nunca tinha sentido antes em relação a Madalena. Não era raiva, não era ciúme, era medo. Um medo real, profundo, que apertou o estômago dela e não soltou mais. Porque bastou Madalena entrar naquele salão para que tudo mudasse. O tom da conversa, a postura dos alemães, o olhar de respeito que antes estava dividido e agora se concentrava inteiramente naquela mulher de vestido dourado que falava alemão como se fosse a língua dela. Klaus Reinhardt puxou uma cadeira ao seu lado e ofereceu a Madalena. Sente-se aqui, por favor. Temos muito o que conversar. Ela agradeceu, sentou-se e, sem pressa, abriu o guardanapo sobre o colo. Benício engoliu seco. A noite que ele planejou com tanto cuidado tinha acabado de sair completamente do seu controle. E o pior ainda, nem tinha começado. O jantar seguiu por mais de 1 hora sem grandes sobressaltos. As conversas iam e vinham entre números, projeções e expectativas dos dois grupos. Os garçons trocavam pratos em silêncio, o vinho circulava e tudo parecia caminhar para uma noite agradável e produtiva, até que Klaus Reinhardt parou de sorrir. Ele segurava um documento de 4 páginas, os olhos percorrendo os parágrafos com atenção. Ao lado dele, 2 executivos do grupo alemão murmuravam algo em voz baixa. O clima mudou, rápido. Senhor Sardenberg, disse Klaus em inglês, colocando o documento sobre a mesa.
Há um problema sério com a cláusula tributária do contrato. A interpretação da sua equipe jurídica diverge completamente do que a legislação alemã determina. Se mantivermos esse texto, o acordo se torna inviável para nós. Benício sentiu a pressão subir. Pegou o documento, leu o trecho indicado e tentou argumentar. Senhor Reinhardt, nossa equipe revisou essa cláusula diversas vezes. Acreditamos que a interpretação está correta dentro da legislação internacional vigente. Com todo respeito, não está. E se esse ponto não for resolvido, não posso recomendar a parceria ao meu conselho. Os assessores brasileiros se olharam. Nenhum deles tinha conhecimento aprofundado de legislação tributária alemã. Benício tentou mais uma vez contornar, sugerindo uma revisão posterior, mas Klaus balançou a cabeça. Não posso assinar um documento com uma cláusula que está errada, Sr. Sardenberg. Precisamos resolver isso agora ou encerrar a conversa. O acordo bilionário estava a ponto de desmoronar. Ali, naquela mesa, diante de todos, foi quando Madalena se inclinou levemente para a frente. Com licença, Sr. Reinhardt. Posso fazer uma observação? Klaus olhou para ela. Os outros executivos também. Benício prendeu a respiração. Claro, Sra. Sardenberg. Por favor. Madalena pegou o documento. Leu a cláusula em questão calmamente. Depois olhou para Klaus e começou a falar em alemão. Sem anotações, sem gaguejar, com a clareza de quem dominava não apenas o idioma, mas o assunto. O problema não está na intenção da cláusula, Sr. Reinhardt, está na tradução jurídica. A equipe brasileira usou um termo que em português significa compensação tributária direta, mas que em alemão foi traduzido como isenção fiscal permanente. São conceitos diferentes. O que o Banco Villarin propõe é uma compensação temporária nos 2 primeiros anos da parceria, respeitando a legislação fiscal alemã vigente. Se ajustarmos a terminologia, o espírito do acordo permanece intacto e ambos os lados ficam protegidos. Klaus Reinhardt a ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele olhou para seus assessores. Eles concordaram em silêncio. A senhora conhece a legislação tributária alemã? Estudei durante minha especialização em finanças internacionais e acompanhei as últimas mudanças aprovadas no parlamento alemão no ano passado. Klaus Reinhardt a observou com uma admiração que não tentou disfarçar. Agora entendo por que este grupo chegou tão longe. Ele disse essa frase olhando diretamente para Madalena, não para Benício, não para os assessores, para ela. O clima na mesa mudou por completo. Os executivos alemães começaram a fazer perguntas diretamente para Madalena, sobre cultura brasileira, sobre diplomacia empresarial, sobre como ela via o futuro da cooperação entre os 2 países. Ela respondeu a todas com educação, conhecimento e uma simplicidade que deixava qualquer resposta acessível. Falou em alemão durante quase todo o tempo. Em alguns momentos alternava para o inglês, quando percebia que os assessores brasileiros queriam acompanhar. Nunca excluiu ninguém da conversa. Nunca tentou aparecer mais do que o necessário. Mas aparecia, naturalmente, sem esforço. Benício a observava em silêncio. E dentro dele, 2 sentimentos brigavam sem parar. Orgulho e vergonha. Orgulho por ver aquela mulher brilhante resolvendo em minutos o que sua equipe inteira não conseguiu resolver em semanas. E vergonha por nunca ter reconhecido quem ela realmente era. Ele olhou para Pamela. Ela estava quieta, com os braços cruzados, os olhos fixos no prato. Pequena, deslocada, invisível. E naquele momento, Benício começou a entender o tamanho do erro que havia cometido. Porque não era sobre Pamela. Nunca foi sobre Pamela. Era sobre ele, sobre a vaidade que o cegou, sobre a arrogância de achar que podia substituir profundidade por novidade e que ninguém perceberia a diferença. A diferença estava sentada ao lado de Klaus Reinhardt, falando alemão perfeito e salvando o maior negócio da história do banco. E ela nem olhava para ele. O jantar continuou por mais 2 horas.
Depois que Madalena resolveu o impasse da cláusula tributária, o clima entre as duas equipes ficou leve. Os executivos alemães sorriam mais, faziam perguntas com genuíno interesse e tratavam os brasileiros com uma abertura que não existia no início da noite. Klaus Reinhardt conduzia as conversas com entusiasmo, mas sempre trazia Madalena para o centro da discussão. Foi então que Pamela decidiu que precisava participar. Ela tinha ficado calada tempo demais. Sentia que cada minuto em silêncio a tornava mais invisível. E Pamela não suportava ser invisível. Então, quando houve uma pausa natural na conversa, ela se inclinou sobre a mesa e falou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Eu acho que esse acordo é ótimo. Berlim é uma cidade incrível. Estive andando pela Kurfürstendamm ontem e as lojas são maravilhosas. Vocês têm bom gosto para a moda também. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos. Mas foram 2 segundos longos demais. Klaus Reinhardt a olhou com educação, sem entender exatamente por que alguém falava sobre compras no meio de uma discussão sobre cooperação financeira internacional. Um dos executivos alemães pigarreou. Outro olhou para o próprio prato. Benício sentiu o rosto queimar. Pamela não percebeu o constrangimento, continuou. E a comida também é boa. Ontem experimentei um pretzel enorme perto do hotel. Vocês comem muito pretzel aqui, né? Outro silêncio, mais longo. Um dos assessores brasileiros baixou os olhos. Madalena permaneceu imóvel, com as mãos sobre a mesa, sem demonstrar qualquer reação. Klaus Reinhardt, com a elegância de quem lida com situações sociais há décadas, sorriu brevemente e disse: o pretzel é realmente uma tradição. Mas voltando ao contrato, Sra. Sardenberg, gostaria de ouvir sua opinião sobre o cronograma de implementação. Ele se dirigiu a Madalena, não a Pamela. E a partir daquele momento, os executivos alemães passaram a direcionar praticamente todas as perguntas para Madalena, sobre regulamentação, sobre cultura empresarial brasileira, sobre expectativas de longo prazo. Ela respondia com clareza, educação e segurança. Nunca levantava a voz, nunca tentava impressionar. Apenas respondia com competência. Pamela tentou mais 2 vezes entrar nas conversas. Na primeira, interrompeu um executivo alemão que estava fazendo uma pergunta sobre taxas de câmbio. Na segunda, confundiu o nome de Klaus Reinhardt, chamando-o de Sr. Reinhardt, sem o de pequenos erros que em outro contexto passariam despercebidos, mas que naquela mesa, diante de homens que valorizavam precisão e respeito, foram notados com desconforto. Benício sentia vergonha, não da negociação, da escolha que tinha feito, porque a comparação entre as duas mulheres naquela mesa era inevitável. E era brutal. Não porque Madalena tentasse humilhar Pamela. Ela não fez isso em nenhum momento. Não a olhou com desprezo, não fez comentários indiretos, não sorriu com ironia. Simplesmente existiu ali com toda a força do que era. E isso bastou. Pamela representava a novidade, o entusiasmo fácil, a admiração sem profundidade. Madalena representava tudo aquilo que Benício jogou fora por achar que já não servia mais. Ao final do jantar, quando os convidados começaram a se levantar, Klaus Reinhardt segurou a mão de Madalena com as 2 mãos e disse com seriedade: Senhora Sardenberg, foi uma honra. Espero que possamos trabalhar juntos mais vezes. Ela agradeceu com um sorriso discreto. A honra é minha, Sr. Reinhardt. Estarei à disposição. Klaus se virou para Benício e completou com um tom respeitoso, mas direto. Seu banco tem muita sorte, Sr. Sardenberg, e não estou falando dos números. Benício entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. E naquele momento, sozinho no meio de uma sala cheia de pessoas poderosas, ele se sentiu mais perdido do que jamais tinha se sentido na vida. Porque naquela noite ele finalmente enxergou com clareza aquilo que a vaidade o impediu de ver durante anos. Não tinha trocado uma mulher comum por algo melhor. Tinha trocado uma mulher extraordinária por uma ilusão.
E a ilusão agora estava ali, ao lado dele, com o vestido vermelho e o sorriso inseguro, sem entender nada do que estava acontecendo. Pamela percebeu o olhar de Benício. Era diferente, distante, quase arrependido. O jantar terminou perto das 11 da noite. Os executivos alemães se despediram com apertos de mão firmes e promessas de continuar as negociações no dia seguinte. Klaus Reinhardt foi o último a sair, e antes de ir se despediu de Madalena com um leve aceno e um sorriso respeitoso que dizia mais do que qualquer frase. Pamela subiu para o quarto sem dizer uma palavra. Não houve beijo de boa noite, não houve convite. Benício nem olhou na direção dela. E Pamela, sozinha no elevador, sentiu pela primeira vez o peso real da posição que ocupava na vida daquele homem. Benício encontrou Madalena no lobby do hotel. Ela estava pegando o casaco com a recepcionista, pronta para voltar ao seu quarto em outro hotel, do outro lado da cidade. Madalena, ela se virou. Calma, sem surpresa. Benício, preciso conversar com você. Agora? Agora. Ela o olhou por alguns segundos. Está bem, vamos caminhar. Saíram juntos pela porta principal do hotel. A noite de Berlim estava fria, mas nenhum dos dois pareceu se importar. Caminharam em silêncio pela Unter den Linden, a avenida larga que levava ao portão de Brandemburgo. As luzes da cidade iluminavam as árvores sem folhas e os prédios antigos reconstruídos depois da guerra. Berlim era uma cidade que entendia de recomeços. Quando chegaram ao portão de Brandemburgo, pararam. A estrutura imensa brilhava na noite escura, imponente e silenciosa. Não havia quase ninguém ali àquela hora. Apenas eles dois e o vento frio. Benício falou primeiro. Por que você veio, Madalena? Porque esse acordo também é meu. Passei anos estudando esses mercados, Benício. Ajudei você a preparar dezenas de reuniões. Fui eu que traduzi os primeiros relatórios do grupo Reinhardt. Mas você nunca disse isso para ninguém. Ele ficou em silêncio. Porque era verdade. Eu sei, ele disse baixo. Você sabe o que exatamente? Que eu nunca reconheci o que você fazia. Que tratei como se fosse pequeno tudo que você fez por mim. Pelo banco, por nós. Madalena não respondeu logo. Olhava para o portão, para as colunas enormes que tinham sobrevivido a guerras e tempos sombrios. Depois olhou para Benício. Você se lembra do que me disse 3 meses atrás? Na cozinha, quando eu perguntei se estava tudo bem entre nós? O que eu disse? Que eu tinha perdido o brilho, que eu tinha virado apenas uma dona de casa elegante. Benício fechou os olhos. A frase voltou com um peso enorme. Eu fui injusto. Não foi só injusto, Benício. Foi cruel. Eu larguei a minha carreira porque você pediu. Deixei de trabalhar porque você disse que não precisava. E quando eu fiz exatamente o que você queria, você me criticou por ter feito. A voz dela não tremia, não gritava. Era firme, clara, cada palavra escolhida com cuidado. Eu construí a vida que você pediu que eu construísse, e você me puniu por isso. Benício sentiu os olhos arderem. Não tinha resposta, não tinha defesa. Madalena, eu sei da Pamela, Benício. Ele parou de respirar. Sei há meses, vi as mensagens, as notas fiscais, as reservas de hotel, o colar que você comprou e que nunca chegou para mim. Ele abriu a boca, mas ela continuou. Não fiz escândalo. Não liguei para sua mãe. Não postei nada nas redes sociais. Procurei uma advogada. Comecei terapia. Me preparei. Madalena, por favor. Eu não terminei. Preciso que você me ouça, porque essa conversa vai acontecer só uma vez. Ele concordou. As lágrimas agora desciam pelo rosto dele sem que ele tentasse esconder. Eu amei você, Benício. Eu engoli meu orgulho, minha carreira e meu currículo para viver a sua vida, porque você pediu, e você pegou tudo isso e jogou na cara de uma garota de 20 e poucos anos para massagear o próprio ego. É patético. Benício chorou. Em silêncio, sem soluços, apenas lágrimas caindo no casaco escuro. Eu estraguei tudo. Eu fui um idiota.
Eu joguei a nossa vida no lixo por nada. Madalena sentiu os olhos se encherem também, mas não deixou as lágrimas caírem. Não ali, não naquela hora. Eu sei que você sabe disso agora, mas saber não muda o que já foi feito. Ficaram ali os dois, diante do portão de Brandemburgo, em silêncio, sem gritos, sem acusações. Apenas duas pessoas que um dia se amaram de verdade e agora olhavam para os destroços do que tinham construído juntas. Voltaram ao Brasil em voos separados. Madalena embarcou na manhã seguinte, antes que Benício acordasse. Não deixou recado, não mandou mensagem. Apenas pegou suas coisas no hotel, chamou um táxi para o aeroporto e sentou na poltrona do avião com a sensação estranha de quem sabe que a vida nunca mais será a mesma. Benício voltou 2 dias depois. A negociação com o grupo Reinhardt avançou graças à intervenção de Madalena. Os executivos alemães pediram que ela participasse das próximas reuniões. Klaus Reinhardt fez questão de elogiar sua competência em uma mensagem enviada diretamente ao conselho do banco. Benício recebeu os parabéns por um sucesso que não era dele. Pamela voltou no mesmo voo que Benício, mas sentada 10 fileiras atrás. Ele não a convidou para a primeira classe. Não trocaram uma palavra durante as 12 horas de viagem. Ela olhava para a tela do avião sem ver nada, tentando entender em que momento tudo tinha mudado. Na verdade, ela sabia. Mudou quando Madalena entrou naquele salão de jantar em Berlim. E Pamela entendeu que nunca, em nenhum momento, seria capaz de ocupar aquele lugar. De volta a São Paulo, Madalena esperou 3 dias. Ligou para a doutora Helena Ferraz Monteiro e marcou uma reunião. Estou pronta, doutora. Tem certeza, Madalena? Absoluta. No escritório da Paulista, com as janelas grandes deixando entrar a luz da tarde, Madalena e a doutora Helena revisaram todos os documentos. As provas da traição estavam organizadas, datadas e inquestionáveis. A advogada explicou cada cenário possível, cada direito, cada caminho jurídico disponível. Você pode pedir uma compensação financeira significativa. Com essas provas, qualquer juiz concederia. Madalena balançou a cabeça. Não quero dinheiro dele, doutora. Quero minha liberdade. Quero um divórcio limpo, rápido e justo, sem guerra. A doutora Helena a olhou com cuidado. Madalena, você tem todo o direito de... Eu sei dos meus direitos, mas vingança nunca foi meu objetivo. Procurei a senhora para me proteger, não para destruir ninguém. A advogada sorriu com respeito. Em 30 anos de carreira, poucas vezes tinha visto uma cliente com tanta clareza sobre o que queria. Está bem, vamos preparar tudo nos seus termos. Na semana seguinte, Madalena chamou Benício para conversar. Marcaram no escritório da mansão, a mesma sala onde ele costumava trabalhar até tarde, enquanto ela lia sozinha na biblioteca ao lado. Benício, eu quero o divórcio. Ele já esperava. Desde Berlim, desde aquela conversa diante do portão de Brandemburgo, sabia que aquele momento viria. Mas ouvir as palavras em voz alta foi diferente, foi real. Madalena, eu sei que errei. Sei que fui o responsável por tudo isso. Mas será que a gente não pode tentar? Não. A firmeza na voz dela não era dura. Era definitiva. Eu te amei durante anos, Benício. E durante anos eu esperei que você enxergasse o que estava fazendo. Mas você escolheu não ver. Escolheu outra pessoa. Escolheu me diminuir para se sentir maior. E eu não posso mais viver assim. Ele abaixou a cabeça. Eu tenho todas as provas. Ela continuou. Cada mensagem, cada nota fiscal, cada reserva de hotel. Poderia usar isso para te destruir financeiramente e publicamente. Mas não vou. Ele levantou os olhos, surpreso. Não quero sua destruição. Quero minha paz. Quero um divórcio amigável, justo, sem escândalo. Você assina os documentos, eu sigo minha vida e você segue a sua. Benício ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para as paredes daquele escritório onde tinha passado tantas horas. Para as fotos do casamento na estante, para a aliança no dedo dela
que em breve não estaria mais ali. Você está sendo muito mais justa comigo do que eu fui com você. Não estou fazendo isso por você, Benício. Estou fazendo por mim. Quero fechar isso sem me sujar no mesmo nível. Ele concordou, sem argumentar, sem negociar, sem pedir mais uma chance que sabia não merecer. Na semana seguinte, os documentos foram assinados no escritório da doutora Helena, sem gritos, sem advogados trocando acusações, sem família envolvida, apenas Madalena, Benício e 2 testemunhas. Quando Benício assinou a última página, olhou para Madalena e disse baixo: "Eu perdi você." Ela olhou de volta. "Você não perdeu, Benício. Você fez uma escolha consciente. A única diferença é que agora eu parei de esperar você mudar de ideia." Saiu do escritório sem olhar para trás. Desceu pelo elevador, atravessou o lobby e saiu para a Avenida Paulista, onde o barulho da cidade engoliu o silêncio daquele momento. Estava divorciada, estava sozinha, mas estava livre. E a liberdade, depois de tanto tempo presa em um amor que não a merecia, tinha um gosto que ela nunca mais esqueceria. As primeiras semanas depois do divórcio foram estranhas. A mansão do Jardim Europa ficou para Benício e Madalena se mudou para um apartamento menor, no Itaim Bibi, com janelas grandes que davam para uma rua arborizada. Levou poucos móveis, alguns livros, as roupas que cabia em 3 malas e uma sensação nova que ela ainda não sabia nomear. Não era tristeza, não era alívio. Era um vazio silencioso que aparecia de manhã, quando ela tomava café sozinha, e à noite, quando a cidade ficava quieta e os pensamentos vinham sem convite. A terapia a ajudou. Renata, a psicóloga, continuou sendo o porto seguro onde Madalena podia dizer tudo sem julgamento. "Eu sinto falta dele, Renata. Sei que é estranho. Sei que ele me traiu, me diminuiu, me fez sentir que eu não era suficiente, mas sinto falta." "Não é estranho, Madalena. Você viveu anos ao lado desse homem. Construiu uma vida inteira. Sentir falta faz parte. O que importa é que você não confunda saudade com vontade de voltar." "Não quero voltar." "Então o que você quer?" Madalena pensou por um momento. Olhou pela janela do consultório, para as árvores do Parque Ibirapuera que balançavam com o vento. "Quero ser quem eu era antes de perder meu caminho, Renata. Cansei de gastar meus dias escolhendo arranjo de flor ou esperando o Benício chegar do trabalho para me dar patada. Eu estudei anos. Eu preciso voltar a produzir, a me sentir útil." Renata sorriu. "Então vai atrás disso." E Madalena foi. 3 semanas depois do divórcio, recebeu uma ligação. Era de um antigo professor da Faculdade de Relações Internacionais, que agora ocupava uma posição de diretoria em uma grande instituição financeira brasileira com operações na Europa e na Ásia. "Madalena, soube que você está disponível. Estamos montando uma divisão internacional e precisamos de alguém que conheça mercados europeus, fale vários idiomas e saiba negociar." Seu nome foi o primeiro que veio à cabeça. Ela sentiu o coração bater mais forte. "Professor, pode me contar mais? Preciso de alguém para dirigir toda a operação internacional. Negociações, contratos, representação institucional, viagens constantes, muita responsabilidade. Mas pelo que me lembro de você na faculdade, responsabilidade nunca foi problema." Madalena aceitou. Começou em 2 semanas, e a partir daquele momento, a vida dela mudou de uma maneira que ela não esperava. Viajou para Frankfurt, Londres, Paris, Tóquio. Sentou-se em mesas de negociação com executivos de 5 continentes. Falou alemão em Berlim, francês em Genebra, inglês em Nova York. Fez o que sempre soube fazer, o que sempre quis fazer, o que tinha abandonado por amor a um homem que nunca reconheceu seu valor. E cada dia que passava, a mulher que Benício dizia ter perdido o brilho, brilhava mais. Enquanto isso, de volta a São Paulo, a vida de Pamela Medeiros seguia outro caminho.
Depois de Berlim, Benício se afastou por completo. Não ligava, não mandava mensagens, não respondia quando ela tentava fazer contato. O homem que prometia mundos em quartos de hotel agora era um silêncio constante no telefone dela. Pamela esperou. 1 semana, 2, 3, até que entendeu. Benício jamais ia assumir um relacionamento com ela. Nunca ia apresentá-la como companheira. Nunca ia levá-la para os jantares com o sobrenome Sardenberg. Ela sempre foi e sempre seria apenas uma aventura. Uma distração que alimentava o ego de um homem que agora nem se lembrava mais de olhar para ela. Pamela pediu desligamento do estágio em uma tarde de quarta-feira. Deixou o crachá na recepção, pegou seus pertences em uma caixa de papelão e saiu pela porta da frente do edifício, na Faria Lima, sem olhar para trás. Ninguém perguntou por ela. Ninguém sentiu falta. Ela voltou para o apartamento da mãe no Tatuapé e em menos de um mês já estava frequentando festas em busca de outro homem rico. Outro Benício. Outro caminho fácil. Saiu da história exatamente como entrou, sem aprender nada, sem mudar nada, sem carregar nada além da mesma ambição vazia que a levou até ali. E enquanto Pamela procurava outro castelo pronto para invadir, Madalena estava do outro lado do mundo, construindo o seu próprio, tijolo por tijolo, sozinha, firme, inteira. 8 meses se passaram. O nome de Madalena Vilarin Sardenberg já circulava em rodas empresariais que iam muito além de São Paulo. Executivos europeus a conheciam, investidores asiáticos a respeitavam. O professor que a convidou para dirigir a divisão internacional já a considerava a melhor contratação da carreira dele. Ela viajava constantemente, mas quando estava no Brasil, mantinha uma rotina simples. Acordava cedo, tomava café no apartamento do Itaim, ia para o escritório a pé quando o tempo permitia, e nas tardes livres caminhava pelo Parque Ibirapuera. O mesmo parque onde costumava andar sozinha durante o casamento, tentando entender por que se sentia tão perdida. Agora caminhava ali por prazer, sem pressa, sem angústia, apenas porque gostava. Numa manhã de quinta-feira, Madalena recebeu um convite para discursar no Congresso Internacional de Cooperação Financeira entre Brasil e Europa. O evento aconteceria em São Paulo, no Centro de Convenções do Anhembi, com transmissão ao vivo para 17 países. Querem que você fale sobre as novas pontes comerciais entre o Brasil e a Alemanha, disse seu assistente. O público será composto por executivos, diplomatas e jornalistas internacionais. Madalena aceitou sem hesitar. No dia do congresso, o auditório estava lotado. Mais de 800 pessoas sentadas, câmeras posicionadas em vários ângulos, tradutores simultâneos em 3 cabines de vidro nos fundos do salão. Os palestrantes anteriores tinham falado em inglês. A plateia esperava que Madalena fizesse o mesmo. Ela subiu ao palco com um vestido simples, o cabelo solto e nenhuma anotação nas mãos. Ajustou o microfone e começou a falar, em alemão. Guten Abend. Es ist mir eine große Ehre, heute Abend hier zu sein. O auditório inteiro se surpreendeu. Os tradutores ajustaram os fones. Os executivos alemães presentes se endireitaram nas cadeiras. E Madalena continuou, com a mesma fluência natural que havia mostrado no Hotel Adlon Kempinski meses antes, falando sobre comércio internacional, sobre respeito entre culturas e sobre como verdadeiras parcerias se constroem com competência, não apenas com dinheiro. Depois de 10 minutos em alemão, ela fez uma transição suave para o inglês. Falou sobre os desafios da economia global, sobre a importância de vozes diversas nas mesas de negociação e sobre como o Brasil tinha muito mais a oferecer do que o mundo imaginava. Quando um jornalista francês fez uma pergunta da plateia, ela respondeu em francês, sem pausa, sem esforço. A plateia inteira ficou de pé. Os aplausos duraram quase 2 minutos.
Na 12ª fileira, perto do corredor esquerdo, um homem assistia tudo em silêncio. Terno escuro, cabelo penteado para trás, mãos cruzadas sobre as pernas, Benício Vilarin Sardenberg não tinha sido convidado para falar. Estava ali como espectador, como presidente de um banco que ainda dependia de acordos que a ex-esposa tinha viabilizado. Ele a viu falar em alemão e sentiu o peito apertar. A viu mudar para inglês e percebeu que seus olhos estavam molhados. A viu responder em francês e entendeu de maneira completa e irreversível que aquela mulher extraordinária sempre existiu. Ela estava ali o tempo inteiro, na mansão do Jardim Europa, na biblioteca, na mesa do café, nas traduções que ele nunca agradeceu, nos conselhos que ele nunca seguiu, nos sorrisos que ele parou de perceber. Madalena sempre foi aquela mulher. Ele é que escolheu não ver. Benício não perdeu a fortuna, não perdeu a posição no banco, não perdeu o sobrenome nem o prestígio, mas perdeu a única pessoa que o amava sem querer nada em troca. E sentado naquela cadeira, aplaudindo junto com os outros, ele entendeu que existem perdas que nenhuma quantia de dinheiro consegue reparar. Madalena desceu do palco, recebeu cumprimentos de dezenas de pessoas e saiu do auditório pelo fundo, sem perceber que ele estava ali. Ou talvez tenha percebido, talvez tenha visto aquele rosto conhecido na multidão, mas não importava mais. Na manhã seguinte, em um sábado ensolarado, Madalena caminhou sozinha pelas ruas do Jardim Europa. Passou pela mansão onde viveu durante anos. Olhou para os portões fechados, para os jardins que ela mesma ajudou a plantar, para as janelas da biblioteca onde passou tantas noites sozinha. Não sentiu raiva, não sentiu saudade, sentiu gratidão, porque aquele casamento, com toda a dor que trouxe, a obrigou a se reencontrar, a descobrir que era possível ser amada sem precisar se anular, a entender que o amor mais importante é o que a gente sente por si mesma. Continuou caminhando. O sol da manhã esquentava o rosto dela. As árvores do bairro faziam sombra no asfalto. Uma senhora regava plantas na varanda. Um cachorro latia atrás de um portão. A vida normal, simples, bonita. Madalena sorriu. Estava livre, estava inteira, estava finalmente em casa, dentro da própria vida. E dessa vez nunca mais se esqueceria de quem era. A Madalena abriu mão dos sonhos dela por amor. E o Benício achou que essa generosidade dava a ele o direito de tratar ela como se ela fosse menor. Quantas vezes a gente não vê isso acontecer, né? A mulher se dedica, cuida da casa, apoia os projetos do marido e depois ouve que ficou acomodada. Mas a maior resposta que a Madalena deu não foi com grito, nem com baixaria. Foi com classe, com a competência dela e, acima de tudo, lembrando de quem ela era antes de deixar ele apagar a luz dela. E já que a gente está aqui conversando de coração aberto, se essa história tocou seu peito, deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos encontros. E aproveita para mandar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp. Compartilha com aquela amiga ou com a família. Às vezes tem alguém bem perto de você precisando exatamente dessa palavra hoje para lembrar da própria força. No fim das contas, a lição é simples. Nunca aceite ser tratada como detalhe por quem você colocou como prioridade. O Benício não perdeu uma esposa sem brilho. Ele perdeu a única mulher que amava ele de verdade. E a Madalena? A Madalena não perdeu nada. Ela só ganhou a própria vida de volta. Nunca se esqueça de quem você é, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima história.